Muito bem, vamos lá ao estudo da Palavra de Deus. O título do estudo de hoje, Messias, filho de José, Mashiach ben Yosef. Ele dá a noção de duas coisas ou dois temas que são diferentes na abordagem. Quando eu falo Mashiach, Messias, filho de José, alguém está pensando, é o filho de José com Maria. Esse é um tópico de estudo. Aliás, na comunidade Conexão Torá, um dos participantes, Isaías, ele fez a pergunta sobre o texto de Mateus. José não conheceu Maria até que ela deu à luz. Como é que explica isso? Ela concebeu do Espírito Santo, José fugiu. Por que isso? Fiz um estudo para responder a esta pergunta. O tema de hoje não é esse, não é mostrando Jesus, o filho de José com a Maria, é mostrando o Mashiach ben Yosef, o Yosef lá, filho de Jacó. Isso. Lá do começo de Gênesis, tá? Para que ninguém confunda. No entanto, a pergunta do Isaías, José, marido de Maria, José fugiu, José não quis profanar, José não conheceu Maria, eu vou responder oportunamente. Aliás, quarta-feira que vem, dia 13, às 20 horas, para os membros da comunidade Conexão Torá, eu estarei fazendo uma live, onde eu vou responder questões sobre José, marido de Maria, pai de Yeshua, é uma das perguntas. Aí tem vários textos que serão abordados. Vou responder também a uma outra pergunta feita pelo Vinícius Umanbayer. O que é gematria? Quando surgiu a gematria? Para que ela serve? Aí eu vou estar tratando sobre gematrias várias, né? Mishpar Gadol, Milui, Mishpar Katan, Mishpar Kidmi, né? Mishpar Katan, Mishpari. Vou estar apresentando os vários ensinos e interpretações sobre gematria e o seu entendimento e a sua utilidade dentro de algumas chaves ou explanações no conceito da Torá para defender a verdade que o Eterno deu a Moshe. Outra pergunta foi do Luiz de Oliveira, de Arco Verde, Pernambuco, que, aliás, estará chegando para morar em Curitiba por volta do dia 16 e 17 de dezembro, e pede encarecidamente aos irmãos que, ao rodarem por aqui por perto, nos bairros adjacentes, procure uma casinha para ele alugar. É ele, a senhora dele, a esposa, e a mãe dele, e um cachorrinho pequenininho. Também tem carro, pode ser uma garagem aberta. Ele está muito preocupado, porque nós temos aí um pouco mais de um mês para ele vir morar aqui. Se ele chegar aqui e não ter uma casa para ele morar, vai ficar difícil, tá? Ele tem um valor de aluguel acessível que ele pode pagar, e vem aqui para morar em Curitiba por conta da sinagoga, para estar conosco. Então me ajude, o seu bairro está andando, vai na mercearia, conhece um vizinho, preferencialmente uma casa segura. Ele tem medo de casa por conta de furto e roubo, porque ele vai viajar de vez em quando. Uma casa que tenha certa segurança, com 2 quartos, tá bom? Aí eu fico agradecido aí pelos irmãos que puderem nos ajudar nesse sentido. Ele é a torcida do Corinthians, tem medo de furto ultimamente. A pergunta que o Luiz de Oliveira fez é: qual a diferença entre Yeshua e Jesus? Eu também estarei respondendo na live de quarta-feira às 20 horas, exclusivamente aos membros da comunidade Conexão Torá. Tá bom? Você faz parte da comunidade, poderá participar e interagir. E vou responder as demais perguntas que porventura possam aparecer lá no chat da comunidade através do WhatsApp. Muito bem. Então nós não trataremos hoje sobre
Yeshua, o filho de José com Maria, tá? A gente vai falar de Mashir ben Yosef, e aí eu estou falando do Yosef, filho de Jacó, que está lá no livro de Bereshit, ou Gênesis. Quem é o Mashiach, ou o Messias ben Yosef? Quando surgiu esta doutrina? Por que surgiu esta doutrina? E o que, na verdade, representa para o povo judeu o Mashiach ben Yosef, e o que representa para o povo messiânico que crê em Yeshua como Mashiach, o Mashiach ben Yosef. Estaremos também dando uma pequena pincelada sobre Mashiach ben David. Vamos falar um pouco sobre as cruzadas na era medieval, tá? O que a cruzada fez, o que ela representou, quantos morreram, como foram as mortes. Vamos falar um pouco do parecer rabínico do Saadi Gaon, da opinião dele em relação ao Mashiach ben Yosef, de alguns escritos e tratados do Talmud que diz respeito ao Mashiach ben Yosef, e principalmente o que diz a Torá e os profetas a respeito do Mashiach ben Yosef. Muito bem. Então, tendo dito isto, vamos aqui. Porque só de perguntas aqui, respostas, tem um trecho grande aqui. Muito bem, mas já estou chegando ali, não se preocupe. Muito bem, vamos lá. Eu preciso que você abra para mim em Deuteronômio, capítulo 33. No versículo? Já te digo. Deuteronômio, capítulo... Pode preparar aí, porque eu já vou pedir figura, tá, Caleb? Deuteronômio, capítulo 33, versos 13 e 17. Vamos em Devarim. Deuteronômio 13, Deuteronômio 33, versos 13 e 17, né? E 17. E por José disse: Bendita do Eterno seja a sua terra, com as mais excelentes coisas dos céus, com o orvalho, com a fertilidade do abismo que jaz embaixo. 17. Um grande rei, Josué, dele sairá forte como boi, e seus chifres serão como aquele do unicórnio. Com eles escorneará povos juntamente até as extremidades da terra. E são eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, e Joshua, né, Josué, e os milhares que exterminará o descendente de Menache, Gideão. Muito bem. Então veja bem, o verso 13, aliás, o capítulo inteiro é a Parashá Razim, onde Moisés abençoa os filhos de Israel. E em relação a José, que é o que nos interessa nesse estudo de hoje, Mashiach ben Yosef, é dito nessa Parashá Razim, onde Moisés abençoa os filhos de Israel. De José disse: Bendita do Senhor seja a tua terra, o mais excelente... Coisas dos céus, com orvalho, com fertilidade do abismo que jaz embaixo. Isso, e no verso 17, falando de José, ele diz o quê? Um grande rei, Josué, dele sairá forte como boi. É que eles dão a interpretação, né? Tá. Um grande rei, dele sairá forte como boi, e seus chifres serão como aquele do unicórnio. Muito bem, olha só, aqui na versão disso, eu já vou colocar, Caleb, eu preciso que você coloque para mim a figura, já vou dizer aí já. Isso aqui é muito importante para entender sobre o Mashiach, tá? Mas muito importante mesmo. Coloca para mim, figura, abertura, Yosef Touro.
Aqui diz, eu vou ler para vocês na João Ferreira de Almeida. José tem a glória do primogênito do seu trono. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com ele rechaça todos os povos até as extremidades da terra, pois são os 10 milhares de Efraim e são os milhares de Manassés. Muito bem, Efraim e Manassés eram os filhos de José. E aqui nos é dito que os seus chifres são chifres do boi. Agora, na sua versão fala chifres do boi e o que mais? Do unicórnio, né? Isso, fala, ele tem a glória do primogênito do seu touro. Isso. Do seu touro. E os seus chifres são como os chifres Do unicórnio. do boi. Do boi. Tá? Agora, o que acontece? A imagem está aí na tela para vocês. Vou aumentar aqui para mim. Muito bem. Como é, olha lá, o primogênito, um touro ou um boi. Como é a palavra touro ou boi em hebraico? Soro. Viram lá? Então, ele é um boi. Firstborn, primogênito como um boi. A sua glória é como os chifres, no inglês está aqui, the wild ox, touro selvagem. Como é a palavra touro selvagem em hebraico? Re'em. Re'em. Como é que é boi? Soro. Como é que é boi selvagem, touro selvagem? Re'em. Então, duas referências são feitas aqui a José, o filho de Jacó, sendo ele o primogênito. Ele é visto primeiro como primogênito, como um boi, e depois ele é visto como um touro selvagem. Muito bem. O que acontece? Nós temos dois tipos de bois neste verso. Um é touro, um boi doméstico, o outro é um boi selvagem. O touro, o que acontece? Ou o boi, ele é doméstico, ele come silo. Sim. Eu coloquei aqui, ele precisa de cuidado dos homens, sim, ele carrega fardo. Yosef não é como qualquer touro ou boi, mas é primogênito. Esses aspectos são importantes para você entender Mashiach ben Yosef. Ele é primogênito e ele é boi. E na lei israelita, o boi que nasce primogênito tem uma sentença. Qual é a sentença do boi? Abre para mim, Números 18, 17. Números 18, verso 17. Eu não sei. Mas o primogênito do boi, ou o primogênito do carneiro, ou o primogênito do bode, não remirás. Santidades são eles. O seu sangue espalhará sobre o altar, e a sua gordura fará queimar em oferta queimada, para ser aceita com agrado pelo Eterno. Qual é o destino do boi primogênito? O altar, né? Para quê? Para a santidade, espalhar o seu sangue sobre sacrifício. O altar. Sacrifício. Então, o boi que é doméstico, sim, ou traduzindo, okay, que é manso, que é primogênito, ele vai para sacrifício. Não okay, tem outro caminho para o boi doméstico primogênito. Ele morre para trazer expiação pelos pecados. Por isso que tem duas citações, boi doméstico depois do selvagem. Vamos chegar lá. Então, o que acontece? Mas existe outro tipo de boi. Qual é? O boi selvagem. Acredita-se que o boi selvagem, isso é parecer judaico, foi extinto e o último boi teria morrido na Polônia no século 17. Interessante. Tá? Esse boi era enorme, segundo dados históricos, com mais de 2 metros de altura e, contando a haste ou os chifres, chegava a 3 metros. Se avistava um homem, certamente ele atacava. Sim, Esse boi selvagem não era usado para sacrifício, nem podia, porque ele é selvagem.
como a Torá descreve Yosef, como um boi primogênito e depois como um boi selvagem. Isso é importante. O boi selvagem, ele era adorado pelos egípcios, pelos cananeus, heteus, os gregos. Né? Exatamente. E existe um contraste claro entre esses dois bois. Claro. Agora, você se lembra da história do Yosef. Ele foi vendido, calado, sofrido, e depois de ser vendido pelos seus irmãos, sendo ele inocente, sem arrumar confusão com nenhum irmão, tendo o sangue de um animal na sua veste apresentado a Jacó, como inocente e um bom boi, ele foi sacrificado. Agora, quando ele chegou no Egito, depois de certo tempo, pela sua paciência, pela sua capacidade, espiritualidade, conservando o legado do pai, o faraó o chamou e o colocou como quê? Como segundo no trono. Está escrito na Torá, Zafenat Paneah. Sim, o nome dele, ou Zafenat o Paneah. dominador dos mundos. Você tem um boi domesticado. E você tem um legislador posterior. A mesma figura respondendo os dois aspectos existenciais de Yosef, o filho de Jacó. Mas nesse contexto, Moshe, ele não quer falar do boi, ele quer falar do Yosef, o primogênito. Muito embora os dois tipos de bois sejam marcantes dentro da interpretação. Esses dois animais são símbolos de um herói prometido a Yosef. Os dois bois. Começa com um boi confinado para quê? Qual a finalidade do boi primogênito? Para sacrifício. Para sacrifício. Então, De sangue. Começa com um boi confinado para sacrifício e é coroado com grandes chifres de boi selvagem. Recebe a coroa da conquista. Agora, como é que o boi selvagem vem do boi manso? Como o soro, que é boi domesticado, se transforma em reem? Como isso acontece? O boi não recua. O boi não foge do que o espera. O sacrifício precede a glória, que é o que está em Deuteronômio 33:17. Primeiro o sacrifício, depois glória. Você começa a entender de onde o povo judeu busca o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de Yosef, lá de Jacó, o filho de Jacó. Então, esse boi nasce para se tornar rei. Esse boi nasce para se tornar rei. Esta é a interpretação da imagem desse texto que vocês estão vendo aí, que é internauta. Essa é a interpretação dessa figura. Até porque, Morel, um boi selvagem é dominador. Esses dias um boi menos de 1 tonelada, 5 homens não conseguiam pegar. Não pega. Agressivo. Veja aí para mim, Gênesis 49, verso 1. Gênesis 49, verso 1. E deixa marcado o Devarim lá, que a gente já vai voltar lá, tá? Gênesis 49, 1. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui primeiro. E chamou Jacó a seus filhos e disse: juntai-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos fins dos dias. Por que Jacó reuniu os seus filhos? Para anunciar aos seus filhos o que aconteceria nos fins dos dias. Quais fins de dia? Você já parou para pensar? E aí ele vai falar de um primogênito, eu acho que está no verso 22, leia lá o 22, de 49 e 22, não estou aberto aqui, então vou... Filho frutífero será José, filho frutífero junto à fonte. Moças
andaram sob a muralha para vê-lo. Então, a bênção de Jacó para os últimos dias falam de José que atravessaria fronteiras. Mas fala também de um outro filho dentro desse contexto. Leia o verso 8. 8. Gênesis 49, 8. Ok. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. Muito bem. Então, eu quero me apegar aqui em José. Quando Jacó reuniu seus filhos, Caleb pode tirar a imagem do internauta. Quando Jacó reuniu seus filhos, ele disse que reuniu os filhos para dizer o que ia acontecer nos últimos dias. Porque ele coloca a cabeça sobre a pedra. Quais tem a visão. últimos dias? Os dias. Agora, em Deuteronômio, nós lemos sobre José. Ok. Leia lá em Deuteronômio 31, Deuteronômio capítulo 31, Ok. verso 29 é a paraxá Razino. Deuteronômio 31, 29. Porque sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. E o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para o irritardes pelas obras das vossas mãos. Quando viria o mal? Nos últimos dias. E o que Jacó disse para os seus filhos quando ia abençoá-los? Eu vou trazer para Dizer para vocês, vocês? a revelação dos últimos dias. Nos últimos dias, em Deuteronômio 33, verso 17, ele fala de Iosef como boi e Iosef como um boi selvagem. Sabemos que, conforme temos visto em Números, o boi primogênito tinha uma finalidade. Qual era? Sacrifício. Mas o boi selvagem não era para sacrifício. Não. De um lado você tem mansidão e entrega, do outro você tem domínio, Domínio. que diz respeito à autoridade, Sim. poder. Ninguém domina. E Iosef, visto nesse aspecto, incorpora as duas condições: de alguém que é entregue pelos irmãos e é levado pela caravana dos midianitas, e de alguém que depois se torna um boi selvagem, como Zafenat Paneah. Como Tá? dominador. Agora, Aharit Hayamim diz respeito à era messiânica. O que Iosef estava dizendo, o que Jacó estava dizendo para os seus filhos, era uma referência à era messiânica. O que Moisés estava dizendo na porção Razino, quando abençoava os filhos de Israel, antes de morrer e se direcionando a José, era uma visão de era messiânica. Então é aqui que os nossos irmãos judeus começam a tomar informação sobre Mashiach ben Yosef? Muito provavelmente. Muito provavelmente, no fim dos dias. Para redimir Isso. aqueles que têm esperança Agora, na sua salvação final. Davi é visto como o Iosef, filho de Jacó. Tá? Até quando o seu... olha só, abre para mim 1 Samuel, não sei se já está aberto lá. 1 Samuel 17, verso 12. 17 versos 12. 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. De quem Davi era filho? Davi, de Jessé. Muito bem. Agora o verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efá deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Muito bem. Verso 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás a teus irmãos, a ver se eles vai bem, e tomarás o teu penhor. O que Jessé mandou o Davi fazer? Ir atrás para ver se os irmãos estavam bem. O que Jacó fez em relação a José. Para falar como que estavam os seus irmãos. Vai lá procurar os seus irmãos. Foi quando os irmãos o lançaram no poço para que ele fosse vendido. Então Davi é visto também como Iosef. Quando você fala no Mashiach, você fala Mashiach ben David. E Davi também é visto como Iosef.
E Yosef foi o boi e foi o touro selvagem. Aqui, nessa questão, já é dominador, né? Exato. Yosef foi encontrar os seus irmãos, Jacó falou, vai ver os seus irmãos onde eles estão lá, José. Ele foi com aquele manto diferente, né, que ele ganhou do pai e tal. Túnica de 12 cores. Vai ver o que eles estão fazendo. Leia agora 1 Samuel 17, verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? O que você veio fazer aqui? Sonhador. O que é que os irmãos de Yosef disseram para ele quando ele foi lá procurar onde os irmãos estavam? Lá vem um sonhador, né? Lá vem um sonhador. O que você veio fazer aqui, rapaz? E o que Jessé disse para Davi fazer? O que? Assim, ir atrás dos irmãos. Dos irmãos, ok. E o que o irmão disse quando viu Davi? Se irritou. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Então, Davi também é visto como Yosef. Por isso, nós dizemos Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Agora, não é só isso. Sabe quem mais foi visto como Mashiach? Não sendo o Mashiach, mas figura do Mashiach que haveria de vir? Essa vai ser um pouco mais difícil, dá tempo para você procurar. Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Quando você achar, você me diz. E eu vou abrir num texto aqui de Josué. Hã? O microfone está aqui, né? Podia, quem quisesse acordar, pegar o microfone daquele, mas deixa. Josué 10, 12, deixa eu achar aqui. Abacuque, qual? Opa, já? Josué 10. Deixa eu só deixar aberto aqui, e já te digo o verso que eu preciso. Abacuque, capítulo 3. Certo. Deixa eu abrir aqui junto com você. Abacuque, 3. Já te digo o verso. Abacuque, capítulo 3, versos 11 a 13. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Olha só, pergunta fácil para vocês que leem a Bíblia aí. O sol e a lua pararam em suas moradas. Isso é Abacuque. Andaram à luz das flechas, esse esplendor do relâmpago da tua lança. O verso 13, tu saíste para a salvação de quem? Do teu povo. Do teu povo, para a salvação do teu? Ungido. Ungido. Pergunta fácil. Quem é que fez o sol e a lua parar? Josué. Josué. Agora eu vou ler aqui o livro de Josué, num paralelo com Abacuque 3. Observa, tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Josué, capítulo 10, versos 12 e 13.
Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Achou aí? Josué 10, 12 e 13. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Quem é que orou para que o sol e a lua ficassem detidos, parados? Josué. E o que aconteceu? Parou ou não parou? Parou por Parou. quase um dia inteiro. O que diz o profeta Abacuque no capítulo 3, verso 13? Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Josué 10, 13? Abacuque aqui. Josué, Abacuque. Perdão, Abacuque, isso. Tu saíste para salvamento do teu ungido. Verso seja, 13. Josué foi chamado de E o verso ungido. 13? É o 13 esse. Tu Isso. saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. E quem é que fez o sol e a lua se deter? Josué. Josué. Pergunta aos internautas: de que tribo era Josué? Tem Josué e Caleb, eu já falei aqui dos dois já. Caleb de Judá, Josué de Efraim. Efraim. Josué era da tribo de Efraim. Efraim era filho de quem? De José. José. Josué também é apontado como uma sombra, uma figura do Mashiach, através de quem salvação viria pelo ungido. Como se diz Josué em hebraico? Yehoshua. Depois do cativeiro babilônico, foi diminuído, o nome foi diminuído. Para qual nome? Yeshua. E o que significa Yeshua? Salvação para o teu povo. O que você acha disso? Então, Davi Meler, Yehoshua e Yosef. Yosef. São chamados. Yosef. Davi é chamado de José. Yosef é chamado de boi, e depois de boi selvagem, e Josué, aquele por quem vem a vitória, através de quem vem a salvação. E Josué, depois de cativeiro, é Yeshua, na versão diminuta de seu nome. E nesse caso aqui, More, no caso de Yehoshua, dava para dizer que ele estava num aspecto de boi selvagem, né? Porque dominou sobre os seus inimigos, né? Mas primeiro tinha que ser só boi. Primeiro tinha que ser só boi. José, filho de Mashiach ben Yosef, tinha que ser só boi. E depois boi selvagem. São as duas fases do boi. Desenhadas na figura de Yosef. Desenhadas na figura de Yehoshua, Josué. Desenhada na figura de Davi Meler. Davi Meler. Agora, olha só. Vamos ver. Eu não vou me deter na profecia do Vale dos Ossos Secos. Mas abre lá o 37, vamos ler 2 versos só e eu volto para cá. Caleb, eu quero que você prepare a figura 6 para mim, tá bom? Figura 6. Ezequiel capítulo 37, vou ver o verso aqui para você já. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Já vou te dizer aqui. Ezequiel 37, 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira
E escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Na profecia da restauração de Israel, aparecem duas varas. Uma vara representa uma tribo, outra vara representa outra tribo. Quais tribos são representadas por ambas as varas? Por Judá e Efraim. E Efraim era filho de quem? De Yosef. Que é o que está aqui. Aqui você tem o Mashiach da tribo de Judá, Ben David, porque Davi era da tribo de Judá. E você tem o Mashiach da tribo de José. Você tem Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David em um único verso, que diz respeito à restauração eu me de lembrei Israel. desse versículo, Moreira, fala assim, ó, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve assim, ó, o rei dos judeus. Isso. Agora é o seguinte, vamos entrar aqui, eu pedi para o Caleb pôr a figura, eu vou ver quando entra aqui, eu vou comentar com os irmãos. Para aí. Muito bem. Opa, deixa eu dar o play aqui. Já colocou a figura, Caleb? Na internet? Está aqui. Muito bem. Eu vou ler agora. Eu estou focando o meu estudo não só para gentio. Vou começar a desenvolver um pouco para chegar ao povo judeu, a pedidos. Eu leio o contexto de Talmud, Peshita, os tratados, mas eu acho que muita coisa não é interessante passar para vocês. O que for interessante, confie, eu vou passar. Então, em função da pergunta do internauta, que falou de José e Maria e tal, eu falei, eu vou falar de Mashiach ben Yosef, depois eu respondo José e Maria. Eu busquei alguns escritos que eu já tinha considerado. Yeshua, ele aparece no Targum, tá? Na tradução aramaica da Bíblia, e também nos midrashins exegético e apocalíptico. Agora, eu vou ler um texto aqui para vocês, da Peshita Rabati 37. A imagem está na tela, eu vou abrir a imagem aqui também para mim. Abriu aqui. Peshita Rabati. Quer ler ali para mim? Peshita Rabati. Caleb, talvez você tenha que diminuir um pouquinho a imagem ali, ou está no tamanho completo? Tem alguma coisa antes? Tudo bem, deixa aí. Peshita Rabati em hebraico. Deu trabalho buscar esse texto, porque não tem sinal massorético ali. Você pode ver que não tem sinais massoréticos para a leitura desse hebraico. O que está em hebraico ali em azul foi o que eu traduzi abaixo. Veja o que diz, e tá bom, Caleb, veja o que diz esse tratado da Peshita Rabati 37, na escrita hebraica. Pode ler. Efraim, o Messias justo, embora nós sejamos seus ancestrais, você é maior que nós somos, porque vocês suportaram os pecados em nosso favor, e horríveis sofrimentos por meio dos quais as gerações antigas e atuais são espiadas. Entre os povos da terra, vos tornaste vergonha, escárnio pelo amor de Israel. Isso aqui é Peshita. Foi escrito, o Talmud, a gente tem o ano 200, aproximadamente 100 anos, 150 anos depois da morte de Yeshua. Nós temos o Talmud também compilado no 6º século, mas muito antes dos rabinos modernos. Sim. E o que ele diz a respeito de Efraim? Efraim é o Messias justo. Muito bem. E o que diz o livro de Deuteronômio 33:17? Que José é o primogênito como boi, mas José é também o quê? Boi selvagem. Boi selvagem. A figura de um sacrifício e a figura de um legislador, de um dominador, de um reinante. Isso é o que diz esse tratado. Esse tratado está trazendo o aspecto de boi. Exatamente. Por expiação, exatamente. Sacrifício. E se tornou vergonha. Por quê? Porque teve que morrer pelos pecados. O que é Peshita? Antes que alguém pergunte, Peshita. Peshita eu coloquei aqui, significa reta, fácil, sincera, terra comum. Tá? É a versão siríaca do Tanar, já datado do 2º século e escrito na Mesopotâmia.
entre rios, no segundo século da nossa era. Segundo século é ano 200. No que criam os judeus daquela época? Será que eles não criam num Messias que seria e traria expiação pela geração e se tornaria vergonha para os outros? O que vocês leram aí? E outra coisa, foi escrita, né, More? Mas o conceito já era existente muito Exatamente. antes. Os patriarcas dizem, olha só, eu não coloquei o texto aqui. Os patriarcas dizem ao Messias Ben Efraim. Efraim, Messias justo. E Efraim é de José. Muito bem. Agora, olha, um pote compartilhado está escrito, isso por causa da iniquidade do nosso povo. Coloca para mim, Caleb, a figura número 5. Figura 5. Mas o texto fala, as gerações antigas e atuais são espiadas. Exato, as antigas e as atuais são espiadas. Por esse Efraim, o Messias. Por esse Efraim, e por isso ele se fez vergonha e escárnio pelo amor do povo de Israel. Agora coloque para mim então, isso, essa figura aí, vamos ver, eu vou aumentar aqui, vou ver o que você vai precisar aumentar, tá? Eu deixei a figura inteira, vamos lá, para que vocês leiam lá no alto, depois ele pode baixar. Qual é o tratado do Talmud que vai falar do que nós vamos ler agora? Tratado de Sucá 52a. Sucá 52a. Eu deixei em hebraico esse tratado do Talmud. Quem que se corre? Tá? Correm está em Saltz. Deixei esse tratado no hebraico, é o que vocês estão vendo. Deixei no inglês e aí traduzi embaixo. Eu traduzi o que está escrito no hebraico e no inglês. Pode ler para nós o que está escrito vagarosamente. A Guemará pergunta: é verdade que, de acordo com aquele que disse que o lamento é pelo Messias Ben Yosef, que foi morto, este seria o significado daquilo que está escrito neste contexto? E eles olharão para mim, porque o empurraram através, e chorarão por ele, como quem chora pelo seu único filho? Zacarias 12:10. Porém, de acordo com aquele que disse que o elogio é para a inclinação maligna que foi morta, é necessário fazer um elogio para isso? Para isso? Pelo contrário, deve-se realizar uma celebração. Quando a inclinação maligna foi morta, você não lamenta, você fica feliz, mas aqui é um lamento. Sim, por que eles choraram então? Por que então choraram? Agora leia aí Zacarias 12:10, que é o texto citado aqui nesse tratado de Sucá 52a, que foi escrito antes do cristianismo, aqui era ano 200. O cristianismo é tratado no final do 3º século, perto do ano 400. Não tinha ninguém falando de Jesus, ninguém. E olha o que os judeus escreveram nesse tratado aqui, vocês leram aí? É verdade que, de acordo com aquele que diz que o lamento é pelo Messias Ben Yosef, que foi morto. Que Mashiach Ben Yosef que foi morto, que eles dizem no 2º século. Quem é esse Mashiach? Pois é. Quem é? Agora leia o texto que eles citam aqui nesta porção, que é em Zacarias 12:10, nesse tratado. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E aí? O que você acha que eles criam? Imagine. No que você acha que eles criam?
Eles criam que isso O aqui se judeu referia- que hoje fala que Yeshua ben David vai ser anunciado ainda pelo Elias, cria no que no segundo século? Não existia nem o cristianismo aqui. Sim. E está no Talmud. É um tratado do Talmud. Você já tem argumento, algum, calma que tem mais, para conversar com os nossos irmãos judeus. Tem alguma coisa errada? Ah, mas então, Moreira, por que essa citação de Mashiach ben Yosef? Explica para a gente. Eu vou chegar lá e vocês vão entender o porquê. Fazer um comentário rapidinho. O Faz. Talmud não era para ser escrito. Era somente o aprendizado de um mestre para o seu discipulado. Por conta de perseguições, para não se perder, né, a literatura foi escrito. Ou seja, isso é do ano 200, mas o conceito é existente muito antes disso. Eu vou fazer essa pergunta depois. Você adiantou, mas eu vou fazer a pergunta. Agora você vai começar a entender todo. Quando eu conversei com a Elohana, ela falou: agora está fazendo sentido muito do comportamento do judeu lá fora. Mas é muito, não é pouco. Porque esse estudo não tinha sido apresentado. Eu apresentei para ela alguma coisa, ela falou: agora eu estou entendendo. Por que o judeu se comporta assim? Por que acontece? A gente já vai chegar lá. Então, Zacarias 12:10 fala: olharão para mim aquele a quem traspassaram. Vão chorar por mim como quem chora pelo primogênito. Quem era o primogênito de Jacó? José. O Yosef. Yosef, da filha da mulher Mas amada, né? você tem um outro primogênito no futuro, que também veio de uma forma mansa e depois seria um touro selvagem, e também era primogênito. Certo, Muito ok. bem. Então, Zacarias 12, verso 10, fala do choro pelo primogênito, que é a conversão dos filhos de Israel ao Messias ben Yosef. Dentro do mesmo profeta, veja o que diz Zacarias 13, verso 1, na sequência. Zacarias Interessante, 13, né, Moreira? 1. Por que um choro amargo, né? Quando você chora por dor, alguma coisa. Por que amargo, né? Zacarias 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma fonte aberta para quem? Para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, Para a casa de Davi. contra o pecado e contra a impureza, fonte de água. Isso. Isso. A fonte aberta é para qual casa? Para a casa de Davi. de Davi. Esse texto de Zacarias 12:10 é citado no Tratado do Talmud, fazendo referência ao Messias. E aí no capítulo 13, verso 1, fala: vai ter uma fonte aberta para a casa de quem? Para a casa de Davi. Então, o Mashiach ben Yosef é diferente do Mashiach ben Davi? Ou seria só circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, Em tempos prefixados. vividas por um único personagem, Personagem. que representa um boi de sacrifício e um boi selvagem? Duas faces da redenção. Agora, Zacarias 12:10 você já leu, né? E 13:1. Vamos lá. Agora, abra aí para mim e deixa marcado aí, tá? Ezequiel 36. Certo. Fonte de purificação do pecado para a imundícia, diz Zacarias 13:1. Fonte de purificação por conta das transgressões. Isto falando logo depois que os filhos de Israel planteiam como quem planteia por um primogênito, que vai trazer a redenção, Ezequiel 36. que traria a expiação e que é citado no Tratado do Talmud em Sucá 52a, escrita no 2º século, quando ainda não existia o cristianismo. Agora, Ezequiel 36, verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Quem levou o opróbrio dos gentios? O povo de Israel. O povo de Israel. Leia o 7. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Então, os gentios levarão o opróbrio dos filhos de Israel. Agora, lê o verso 10.
E multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Muito bem, verso 15. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o próprio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. Verso 19. Aí já vem a restauração de tudo. E os espalhei entre as nações, e os espalhei entre as nações, e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos, eu os julguei. Muito bem, pode ler o 20. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Muito bem, pode ler o 25. 36, 25. E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Segura aí, a gente vai ler mais. O que Deus vai derramar sobre eles? Água pura. Para quê? Para que sereis purificados de e todas as vossas imundícias. E o que diz Zacarias 13:1? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Para quê? Para purificação do pecado. Então é uma promessa a se cumprir. E está conectado com Zacarias 12, que é citado no Tratado de Sucá 52a. Agora, quem é esse que vai trazer a purificação do pecado da imundícia na restauração de Israel? Quando os gentios vão olhar e vão carregar a vergonha que estava sobre Israel, eles vão carregar sobre si. Agora, então, Zacarias 13:1 é para ser conectado com Ezequiel 36:25. A água, ela purifica e expia. Claro. Nas duas condições. Exatamente, os sacrifícios eram lavados. O sacrifício que era ali em holocausto, ele era lavado antes de ser queimado. Agora, leia o verso 26, Ezequiel 36:26. Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então o que é purificar com a água? É pôr o Espírito de Deus dentro dos seus filhos, para que eles andem onde? Nos caminhos dos estatutos. Para que serve o estatuto? Para que serve o Espírito de Deus colocado sobre os seus filhos? E farei que andeis os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. Então para que serve o Espírito? Para cumprir Torá. Para cumprir Torá. Então quem não tem o Espírito? Não cumpre. Não cumpre, vai dizer que a lei foi abolida. Vai querer ser Bnei Noach. E não vai ser purificado, porque a fonte de Davi não vai estar disponível para ele. Esse nunca vai chorar como quem chora pelo primogênito. Citado no Tratado de Sucá 52a. Verso 33. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados. Quando? No dia em que eu vos purificar, quando a fonte de Davi estiver disponível. 34. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. Próximo verso. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Caleb, pode tirar a figura, tá? Da internet lá. Próximo verso. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Quando o Senhor fizer isso, a terra assolada vai ficar de que jeito? Vai ficar como Gan Eden. Então isso é o Olam Rabá. Sim, e no Olam Rabá é quando o Eterno vai trazer purificação. E a purificação vem pela casa de Davi. Aí você já não está falando do Mashiach ben Yosef, mas você está falando de um Mashiach que vem como filho de Davi.
Mas vamos falar a verdade, né, amor? Esses profetas que eram um power, né? É. Eles viam coisas assim atemporais, assim, eu acho muito A primeira lindo vez como Ben Yosef, a segunda vez como Ben David, a primeira vez como boi, a segunda vez como boi selvagem para dominar. E vai ficar como o Jardim do Éden, aqui é o Olam Rabá. Então o que vai ser o reino futuro? O Jardim do Éden. Quando Israel vai ser restaurado, quando a casa de Davi, pela fonte que brota, vai purificar os filhos de Israel que são naturais e que hoje rejeitam o Mashiach. No entanto, nos tratados de Talmud, antes do cristianismo, já citavam o Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Por que eles mudaram? Qual o motivo, né? Por quê? Eu vou responder isso. Então, a grande pergunta é, eu coloquei duas, reflita nisso que é a chave do seu estudo. Se este Mashiach ben Yosef vem antes do tempo de Yeshua, por que os rabinos não creram em Yeshua quando ele veio? Primeira pergunta é essa. Certo. Se esta ideia do Mashiach ben Yosef vem, tá? Se esta ideia vem depois do tempo de Yeshua, porque eles criam uma figura exatamente como José para ser rejeitada? Certo. Não é lógico, não faz sentido. Vocês entenderam? Entendi. Mas vocês já viram que a figura do Ben Yosef surge antes do cristianismo. Já era discutido, já era tratado. Agora, se é antes do cristianismo, então por que brigar com os cristãos negando que Yeshua não é o Mashiach? Jesus não é mesmo, mas Yeshua é o Mashiach. Agora, se veio depois de Yeshua, bem depois de Yeshua, por que eles criaram uma figura Ben Yosef que é reflexo do Mashiach? Reflexo. Por quê? Faça essa pergunta para um judeu. Por que um Messias da Galileia, iria morrer pelos pecados de Israel e ressuscitar? Por quê? Quando surgiu essa ideia aí? Pergunta para o judeu. Agora é o seguinte, eu coloquei aqui, está lá para o final, vou ver. Semelhança de Yosef, filho de Jacó, e Yeshua. Quem pode me dizer uma semelhança? Tem muitas, quem quer citar uma? Traído pelos seus irmãos. Traído pelos seus irmãos. Qual outra semelhança? A sua túnica ela foi rasgada e repartida em várias Tá partes. bom, a túnica foi levada. O que mais? Vamos deixar eles participarem também, que tem 250 similaridades, uma vocês vão lembrar. Hã? Não, Yeshua não foi jogado no poço. Não, igual, o que é igual, de José e Yeshua, igual, não estou dizendo diferença. Foi vendido pelos seus irmãos. Manto, tomado o manto, o que mais? Era humilde, era manso, o que mais? Não estão estudando, o pastor não está estudando. Não foi reconhecido pelos seus irmãos. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, não conheceram José. E Yeshua foi reconhecido? Não. Como eu queria juntar-vos como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas quiseste. asas, e não quisestes. Aí, eis que a vossa casa ficará deserta, até o tempo dos gentios se completarem. O que mais de semelhança? Vamos lá. Foi vendido, muito bem, José foi vendido e Yeshua também, o que mais? Traído, muito bem, outra semelhança, está aparecendo, vamos lá. Quem foi fiel? Ah, sim, foram fiéis os dois, o que mais? Contado com os criminosos. Sim. Yeshua e Yosef foi colocado na prisão. O que mais? De certa forma. Prover alimento. Yosef deu alimento para os irmãos e Yeshua é o pão da vida. O que mais? Morto. Não é possível. Tem mais 243 semelhanças. Uma vocês vão saber. Vamos lá. Dado como morto, né? Na verdade, Yeshua morreu, né? Yosef tinha sido dado como morto para Jacó, seu pai. Taref, reconhece isso. Perseguido por ciúmes. O que mais?
e dos seus irmãos. Foi tentado Yosef pela mulher de Potifar. E Yeshua pelo inimigo. O que mais? Já falei. Duas coisas, os dois, Zafenat Paneia. Os dois. O que mais? Os dois eram quando José foi levado ao poder, abre lá em Gênesis, eu vou achar, Gênesis. Os dois eram primogênitos, Gênesis 40 a história de José 44. Gênesis 44. Vamos lá, gente. Gênesis 44. Gênesis 44, versos 16 e 17. Ok. E disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E que justificaremos? Deus achou o delito de teus servos. Eis que nós somos servos de meu senhor. Também nós. Também aquele em que foi encontrado o copo em suas mãos. E disse: longe de mim fazer isto. O homem com que foi encontrado o copo em suas mãos, ele será meu servo. Olha, aquele é quem dera o bocado molhado. Esse que vai me trair. Vai dizer que vai me trair. Agora, veja, está em Gênesis 41, verso 46. Gênesis 41, 46. E José era da idade de 30 anos, ao estar diante do faraó, rei do Egito. E saiu José de diante de faraó e passou por toda a terra do Egito. Quantos anos ele tinha? Com 30 anos o seu ministério. Abre lá em Lucas agora. Lucas capítulo 3, verso 23. José tinha 30 anos. Vamos ver Lucas 3, 23, verso 23. E o mesmo Yeshua começava a ser quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José dele. 30 anos. 30 anos. Tá? São as similaridades, né? Então, se surgiu bem depois Mashiach ben Yosef, por que tanta similaridade com que Yeshua foi? E se surgiu antes do cristianismo, que é o caso, vocês já viram pelos tratados, tem mais, tá? Por que eles não creram? Vocês vejam que o pensamento judaico dos tempos de Yeshua era diferente dos pensamentos de hoje. Por que, More? De onde eles tiraram essa ideia, esta aversão ao Mashiach? De onde vem isso? Olha, existe um homem muito considerado no judaísmo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui onde que está, já vou citar. O nome é Saadia Gaon. Saadia Gaon. Pode buscar na internet. O Saadia Gaon, que significa Saadia, o gênio, ele era um erudito excepcional, considerado pelo povo judeu. Tá? Ele era filho do rabino Yosef. Tá? Yosef. Nasceu no Egito no ano 882 depois de Cristo. O Saadia Gaon. Tá? Ele dedicou a sua vida ao estudo do Tanakh e da Torá. Saadia Gaon, não esqueça isso aí. Tá? Dedicou sua vida estudando Talmud. Nasceu no ano 882. Ele valorizava muito a lei oral. Ele combateu os caraítas e os venceu na sua argumentação, porque você sabe que o caraíta ele só se apega à lei escrita e não às tradições. Rambam com M, Ben Maimonides, que nasceu aproximadamente 200 anos depois, tá? O Maimonides, qualquer judeu considera o Maimonides, tá? O Maimonides faz muitos elogios a Saadia Gaon,
mas muitos elogios, e diz que se não fosse ele, a Torá teria desaparecido da nação judaica. O Saadia Gaon fez a Torá na versão árabe. E se eu não me engano, ele é um dos fundadores da liturgia. Sim, olha, ele foi pai do Rabino Doza, ancestral do Rabino Saadia. Foi um líder judeu supremo no Oriente Médio. E quem é que cita Machir ben Yosef através da Escritura? Saadia Gaon. Que cita Zacarias 12:10. É tido por Maimônides como um erudito, que se não fosse o Saadia Gaon, a Torá teria sido extinta. Aí é forte. E o Saadia Gaon que cita nos seus escritos Zacarias 12:10 como Machir ben Yosef. E agora, o nosso povo vai dizer que Saadia Gaon e Maimônides não são eruditos da Torá? E aí, como é que faz? Tem como. Tem como. Como é que faz, gente? Nesse texto que eu mostrei para vocês, nesse tratado de Sukkah 52a, é um debate entre o Rabi Doza e outros rabinos, falando do primogênito, falando de quem chora pelo primogênito, como os filhos de Israel, que é o Machir ben Yosef, e cita Zacarias 12:10. E tem Zacarias 13:1, uma fonte aberta da casa de Davi. E aí? Pesquise você sobre o Saadia Gaon. Defendia a Torá, passou a vida estudando Talmud e Tanar, lutou contra a doutrina dos caraítas, defendia a lei oral. Rambam fez rasgados elogios a esse gênio considerado no meio judaico, que cita Zacarias 12:10 como Yosef, e Machir ben Yosef como aquele que traria a fonte de purificação para expiar os pecados dos filhos de Israel. Esse era o ano 882, então no que cria o judeu? O que o judeu cria? Um personagem que divide no que o judeu cria. Agora, Tratado de Sanhedrin 97a, 2, eu coloquei aqui, 97a, parte 2 diz: durante o ano sabático, as guerras, por exemplo, a guerra de Gog, Magog, serão travadas envolvendo o povo judeu. Durante o ano, após a conclusão do ano sabático, o filho de Davi virá. Ok, a guerra de Gog e Magog. E aí o filho de Davi, isso é a profecia de Ezequiel 38 e 39. Nós cremos assim. Isso é o que está em Sanhedrin 97. E aí? Talmud. O Rav Ketina diz: o ano sabático revoga dívida uma vez a cada 7 anos. Assim também o mundo revoga sua existência típica por 1000 anos a cada 7.000 anos. Por isso que tem um conceito que no 7º milênio é o grande Shabat. O Olam Rabá. Por isso que eles têm o conceito que o 7º milênio será o Olam Rabá. E ele está falando de quem? Do Mashiach, de redenção, de perdão. Faz um adendo aqui, Maurício. Ciclos de 7. Ciclos de 7, sempre 7. Olha, eu fiz um cálculo aqui, curiosidade, tá? Não busquei em livro, nada. Caleb foi um dos 2 que voltou junto com os 12 espias e trouxe notícias boas para o povo de Israel quando foi investigar Jericó. Lembra? De Caleb? E o Caleb, quando ele foi mandado para espiar, ele tinha 40 anos. Está na Torá isso? Está. Está no livro de Josué, capítulo 14. Ele tinha 40. Certo. Quando eles entraram na terra, depois de um certo período, ele disse o seguinte: 40 anos faz que eu fui espiar. Tá? Mais 45 anos para herdar. 85 anos. Tá? E aí, o judeu acredita que entrar em Canaã é entrar num ano jubileu. Certo. É uma crença. Libertação dele. Tá? Não estou dizendo o que é. 40 anos ele foi espiar a terra. Quantos dias Moshe passou no monte? 40. E depois ele voltou com o quê?
Com a Torá. Com o Torá. Coné. Voltou com Torá, depois de 40 dias. Caleb foi mandado espiar a terra quando tinha 40 anos. Quanto tempo os filhos de Israel ficaram no deserto? 40 anos. Não é Egito? 40 anos. Quantos dias Yeshua ficou no deserto? 40 dias. 40 dias. O profeta Ezequiel diz: cada dia te dei por um ano. Eu fiz uma conta aqui, hipotética do Mori Abiezer. Analise comigo. Se você contar 45 jubileus, que a cada 50 anos o povo era perdoado, as propriedades voltavam para os donos, os escravos eram libertos. Se você contar 45 jubileus, são 45 vezes 50 anos. 45 vezes 50 anos dá 2.250. Quer calcular para ver se estou certo? Não, eu acredito. 45 vezes 50 dá 2.250. Nós estamos em que ano do calendário gregoriano? Gregoriano. 2024. 2024. Se você pegar 2.250 menos 2024, dá 226 anos. 226 anos. Que ano do calendário judaico nós estamos? 5.785. Se você pegar 5.785, somar essa diferença, tem que somar, porque é mais, você soma 226, dá um ano 6.011. Ou seja, 7º milênio. Estaria dentro do 7º milênio. É só hipótese. Por quê? Porque o judeu se apega, sim, contando a idade de Caleb, 85 anos, para considerar 85 jubileus. Por isso que eu resolvi fazer esses cálculos que não estão em livros. É só uma curiosidade para os irmãos. Tá? Só uma curiosidade. Agora... Mas isso bate, de certa forma, com o pensamento judaico mesmo, né, More? Sobre o 7º milênio. Sim, 7º milênio. Foi uma curiosidade. Falei, vou fazer esse cálculo aqui. Olha só. Caleb, coloca para mim a figura número 1 em tela. Figura número 1. Está em tela? Vou ver aqui se já apareceu para o internauta. Ainda não. Esse estudo nunca foi passado na congregação. Não. Eu estou explorando um conceito inédito que eu tenho grandes esperanças que vocês absorvam deste ensinamento. Nunca foi passado. Nem na internet eu vi, nunca. Não. Então, absorvam um conceito que é importante para entender como crê o nosso povo e o que a gente tem que fazer para apresentar Yeshua para eles. A figura está na tela. Tratado, vamos lá, deixa eu fechar. Tratado Ruth Rabá. Ruth Rabá. Ou seja, o grande conflito. Tá? Isso, Ruth Rabá. Tem o texto aqui em inglês e está em português. Leia em português esse texto, o que está escrito nesse texto, referindo-se a Isaías 53:5. Antes, lê lá para mim Isaías 53:5. Vamos lá. Enquanto isso, fala um pouquinho mais. Muito bem. A gente vai fazer um paralelo, veja aí na sua Bíblia, de Isaías 53:5 com Zacarias 14, verso 2. Isaías 53:5, aí você vai um pouquinho mais para frente e abre em Zacarias 14:2. O que diz Isaías 53:5? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem. Citou Isaías 53. Isso. Aí agora, não desmarque, leia Zacarias 14, verso 2. Eu quero que leia o 1 e o 2. Aqui está citado só o 2, mas leia o 1 e 2. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém,
E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Leia o verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Está falando sobre o reino. Está falando sobre o reino. E está falando de Isaías 53, 5. Isaías 53 fala do quê? Verso 5. Ele foi moído, volta lá. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas... Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que diz a tradução desse texto no tratado de Ruth Rabá 5? Está lá em português, eu coloquei lá embaixo. Alternativamente, refere-se ao rei messiânico. Isso aqui é Talmud. Venha aqui, aproxime-se da realeza, coma pão. Este é o pão da realeza. Mergulhe o seu pão no vinagre. Estas são as aflições, como se diz, ele sofreu com as nossas transgressões. De quem eles estão falando aqui? Misericórdia, mais claro que isso. Precisa. Com sede deram vinagre. A pergunta é, no que cria o nosso povo? Isso aqui é Talmud. Moria, mas não creio mais. Por quê? Eu vou chegar lá, talvez não hoje. Vou deixar essa atração para os próximos capítulos, né? Mas eu acho que vocês já viram bastante coisa interessante aqui, né? Acredito que já viram bastante coisa aqui. Agora, Caleb, coloca para mim a figura 2. Figura 2. Isaías 53 é o Messias ou é Israel? O que o israelita que não crê no Mashiach diz que Isaías 53 se refere a quê? Ele se refere a Israel. A Israel. Ok. Mas nós cremos que se refere a quem? A Yeshua. A Yeshua ben David, Yeshua ben Yosef. Ok. Mas o judeu diz que é Israel. Mas desde quando eles falam? Não tem nada a ver com Israel lá. E por que eles foram por esse caminho? Para não afirmar mais que é o Messias ben David. Porque o Talmud mostrou diferente. O que os fez mudar de ideia? Por que eles mudaram e descreram? Agora, está na tela aí, né? Tratado de Sanhedrin 98b. Sanhedrin 98b. Para aí, eu vou abrir aqui para você. Maior aqui para você ver. Muito bem, vamos lá. Pode ler a tradução do tratado de Sanhedrin, tá? 98b. Tá. A propósito do Messias, a Guimará pergunta: qual é o seu nome? A escola do rabino Sheilá diz: Shiló é o seu nome, como está escrito, até quando Shiló vier. E a ele se congregarão. 49:10. E a ele congregarão todos os povos. Reticências aqui, se congregarão os povos. A quem vai se congregar todos os povos da terra? E aqui é Jacó, não falando? Exatamente, aqui é a bênção de Jacó, seus filhos, quando ele disse: eu vou dizer para vocês as coisas que vão acontecer nos últimos dias. E quando Moshe abençoou Yosef e os demais irmãos, ele falou o que vai acontecer. O Moshe lá em Razino, na canção Razino, que ele fala: Yosef é boi e Yosef é boi selvagem. E é o primogênito. Então ele fala das coisas dos últimos dias, assim como Jacó, ao abençoar seus filhos, falou no leito de morte. Pode seguir lendo. Rabino Yehudá Hanassi é o seu nome, como está escrito. Na verdade, ele suportou nossas doenças e suportou nossas dores. Ainda assim, nós o consideramos ferido, atingido por Deus e afligido. De quem que ele está falando aqui? O compilador do Talmud, Yehudá Hanassi, está falando de Yeshua. E aqui não é Isaías 53? Sim, então quem que eles criam que é a citação de Isaías 53? Yehudá Hanassi cria que 53 de Yeshayahu de Isaías se referia
a Yeshua Mashiach. E o que o judeu diz para nós? Que se refere a quê? A Israel. E aí? Como é que faz? Agora vão dizer que Yehudá nasceu, o homem que compilou o Talmud, ele... Está errado. Tá errado. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ou ele não era um bom judeu, ou ele cometeu avodazará, etc, etc. Como é que faz? Como é que faz? Né? Agora... Por isso que a gente entende Paulo falou. É que acha tudo dos gentios. Exato. Olha... Caleb, coloca a figura 3, eu vou encerrar e vou continuar na outra semana, tá? Coloca para mim a figura número 3, Caleb. Figura 3. Leia para mim Isaías 53, verso 12. Isaías 53, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. E aí, de quem está falando aqui? Aqui está falando de Yeshua. Claro. Isaías 53, 12. Quer ler de novo? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Quem é aqui? Yeshua. Caleb, eu preciso que você desça um pouquinho a imagem, porque aparece aí o tratado. Eu quero que apareça para o internauta o tratado, tá? Está lá em cima, lá, bem no começo, aí depois você pode baixar. Tá? Olha só, este é o tratado, enquanto o Caleb sobe ali, tratado de Sotá 14a. Então, vocês viram o número do tratado? Uhum. Vou ver se o Caleb colocou. Aí eu preciso que o Caleb baixe a imagem. O Caleb está ali? Não, o contrário. Pode ir lá. Eu preciso lá no alto, lá no topo. Isso. Lá no topo. Abaixa, abaixa. Isso. Não, mais, Caleb. Baixa mais. Para ver lá tratado. Oi? Bem no alto. É que vai aparecer. Ah, vai aparecer? Isso. Sotá 14a. Agora, Caleb, pode subir a imagem, deixa só a parte em português que o Jacob vai ler para mim. Esse tratado está citando Isaías 53, 12. Que acabamos de ler aqui. Pode puxar a parte em português embaixo agora. Derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Isso. Agora você vai ler para mim só a parte em português. Gente, eu traduzi aqui, tá? Se tiver alguma pequeno erro de vírgula, alguma coisa, nós vamos corrigir. Mas é Isaías 53, 12, tratado de Sotá 14a. O santo, bendito seja, disse: você procura entrar na terra para cumprir essas mitzvot? Por qualquer outro motivo que não seja para receber uma recompensa? Darei a você crédito, como se você os tivesse cumprido, e você receberá sua recompensa, conforme está declarado. Portanto, dividir-lhe-ei uma porção entre os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque ele entregou a sua alma à morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E aí? Tratado de Sotá 14. Fazendo uma referência a que livro? Yeshayahu 53, 12, ao livro de Isaías. De quem que eles estão falando aqui? Ele está reafirmando aquilo que está escrito no profeta, né? Que Yeshua é o Mashiach. E aí? Calma. Isso eu vou deixar para a próxima semana, para vocês ficarem curiosos. Eu nem entrei em Isaías 53. Nem entrei em Isaías 53, né? Na verdade, eu não vou fazer um estudo para vocês de Isaías 53, mas vou mostrar para vocês porque o judeu não aceita Isaías 53 como uma referência a Yeshua. E vou explicar a razão. Tá?
E vou explicar do porquê o Mashiach ben Yosef. Por enquanto eu só mostrei para vocês o que eles criam, as bases para isso. A figura de Yosef ben Jacob, tá? Que na verdade é o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi, que eles são referência à mesma figura dentro de um cenário. No entanto, um dos personagens vivendo um momento como boi domesticado, noutro advento, se movendo como um boi enfurecido que toma poder e administra o seu domínio. São as duas figuras referentes ao Mashiach. Agora, eu não vou falar mais, tá bom, né? Tá bom, eu vou deixar um pouco para a semana que vem. Isso mesmo. Vou deixar um pouco para a semana que vem. Você tem que estar conosco. A semana que vem eu quero comentar com vocês mais sobre Isaías 53, tá? E vamos conversar um pouco sobre mais tratados. Tem mais tratados sim, tá? Fique tranquilo. A gente vai conversar de alguns tratados a mais. Vamos tratar de Isaías 53. Vamos tratar dessa situação de afastamento do povo judeu e do porquê eles esperam Elias. Certo. Mas isso para a próxima semana. Uma coisa interessante, Moura, desse estudo é o seguinte, ó, eu já vi, lógico, a literatura rabínica é muito grande, eu vi outros irmãos nossos falando sobre Yeshua ben Yosef e Yeshua ben Davi, etc. Mas o interessante é o seguinte, eu nunca vi o paralelo da Torá. Eu sempre ouço o conceito segundo o povo, segundo os sábios, segundo o Talmud, mas mostrar na Torá da onde que veio o entendimento da escritura mesmo de Yosef, isso eu não tinha visto ainda. E agora viu? Sim, como no caso de Davi ser chamado de José, de Josué ser chamado de Messias. Isso não tinha visto, nunca ouvi. E os tratados? Já tinham visto todos esses tratados? Todos não, somente alguns. Só, todos tem não. mais para a semana que vem. Tem mais. Tem mais, né? Bem, eu agradeço a presença de todos os internautas que estiveram conosco até este momento. Obrigado pela sua presença, pelas suas preces. Que o Eterno possa nos abençoar, nos dar entendimento e que do entendimento, pela misericórdia dele, possamos construir sabedoria. Se você deseja ter acesso a mais conteúdos exclusivos, seja membro da comunidade Conexão Torá. Na descrição deste vídeo, você tem o link para se tornar membro da comunidade. Está ali, Moreira Abiezer, Hotmart, Host. Tem a linha azulzinho na descrição do vídeo. É só descer o vídeo, se você clicar no link, você pode se tornar membro da comunidade. E você terá acesso a estudos, a vídeos com cerca de 2 horas de duração, falando sobre temas diversos como restauração de Israel, Yeshua ben David, Armagedon, a situação, como o judeu vê o aborto, como o judeu entende a respeito do aborto, a criação, restauração de Israel, Vale dos Ossos Secos, o rico e o Lázaro, o reino messiânico. Também tem um assunto importante. Gog e Magog, assuntos sobre Israel na atualidade, Israel-Irã, Israel-Rússia, os conflitos no Oriente Médio, a atualidade e esses conceitos dentro das profecias. São temas diversos. Aproximadamente ali, a cada mês, nós inserimos 4 vídeos novos. A cada mês. Nós devemos estar lá para mais de 80 vídeos já disponíveis, com áudio para você baixar, e-book para você degustar, e estudos curtos também de 12 a 15 minutos de temas diversos. Você pode se tornar membro da comunidade clicando no link na descrição desse vídeo, desça aí e faça parte da comunidade.